Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos acompanham pelos meios de comunicação, sejam muito bem-vindos a esta solene celebração da Vigília Pascal. Noite da vida e da paz, noite da luz. As trevas foram dissipadas pela luz que jamais se apaga. Nesta noite santa da Páscoa do Senhor, reconheçamos o amor ao extremo que venceu as trevas do egoísmo, do orgulho e da violência. No poder de seu amor gratuito e transformador, somos também ressuscitados com Ele. Agradeçamos ao Pai nesta noite, pois Ele ressuscitou o seu Filho, o Redentor do mundo. Informamos que as intenções marcadas para a noite de hoje serão anunciadas na celebração de amanhã. Preside esta celebração eucarística nosso pároco, Padre Paulo Marcelo Daer Gomes Filho. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo Sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Que a graça e a paz de Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós iniciamos essa noite, essa vigília pascal, com a bênção do fogo, onde nós vamos, com o fogo abençoado, acender o círio pascal. Normalmente, isso é feito na porta da igreja. A igreja em penumbra, meio escura, como vocês estão percebendo. Lembrando ainda que estamos nas trevas da Sexta-feira Santa, até o momento do Glória, onde então as luzes irão se acender, e aí sim, a alegria da Páscoa. Você está aí com a sua vela. No momento você vai acender sua vela, vou dizer a hora certa. Coloque um copo com água perto aí do seu altar. A água também será abençoada no momento certo, lembrando o nosso batismo. Nós vamos fazer então a oração de bênção do fogo. Acenderemos o círio pascal e proclamaremos a Páscoa. Acompanhem com muita fé essa celebração. Talvez, para muitos que estão aí me acompanhando, vai ser a primeira vez. Eu disse ontem que muita gente às vezes parava lá na Sexta-feira Santa e esquecia do momento mais importante. Hoje é o dia principal da Semana Santa. É o dia que nós vamos lembrar a ressurreição de Jesus. Oremos. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este fogo novo, concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna, por Cristo nosso Senhor. Esse momento, eu vou aqui acender o círio pascal.
E agora nós colocamos os cravos no círio. Esses cravos simbolizam os cravos que crucificaram Jesus. Por isso eles são colocados nesta vela, onde está aceso aqui, lembrando a luz do Senhor. Cristo, ontem, hoje, princípio e fim. A Ele o tempo e a eternidade. A glória e o poder. Pelos séculos sem fim. Amém. Depois que nós fizemos isso, nós apresentamos o círio pascal, mas antes, com uma pedrinha de incenso, nós traçamos o sinal da cruz aqui. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. E agora acompanhe com muita fé. Nesse momento o padre entra para a igreja. Em 3 momentos ele apresenta a luz do Senhor, apresenta o ressuscitado. Acompanhe. A luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Agora nós vamos acender as velas aqui. Quem está aqui me ajudando no altar. Lembrando que na porta da igreja o padre faz a primeira proclamação e passa essa luz para todos que estão na igreja. Pode acender sua vela nesse momento aí na sua casa. Fique aí atento conosco, participando. A luz vai sendo passada a todos. Aí na sua casa, você passa de um em um, ou se você está com uma vela só, não tem problema, segurem juntos a vela, reunidos aí em família. Lembrando que já estamos caminhando, entrando na igreja, como se estivéssemos todos aqui agora. Essa luz sendo passada de um em um, e então vivendo a grande festa da Páscoa, a ressurreição do Senhor, o Cristo ressuscitado, glorioso, presente no meio de nós. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus.
Quando nós chegamos, então, aqui no presbitério, colocamos o círio no lugar de destaque, num lugar especial preparado para ele, essa grande vela acesa, e aí, acompanhando ainda em silêncio, com muita piedade, o padre então incensa solenemente o círio pascal. Depois que nós incensamos, você que está nos acompanhando aí pelo rádio, esses momentos de silêncio é justamente aquilo que estamos vivendo ainda nessa noite silenciosa aqui. É o momento em que nós fazemos a proclamação da Páscoa, com o canto chamado Canto do Exulte, onde cantamos toda a história da nossa salvação até chegar ao dia de hoje. Acompanhem com muita fé também esse momento. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno Rei brilha e se aquece. Que a Mãe Igreja alegra-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escute reboando de repente o aleluia cantado pelo povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós a morte se entregou, para pagar do antigo documento, na cruz todo o seu sangue derramou. Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos lavou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retiraste os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde correm leite e mel. Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor.
Ó Deus, com estupenda caridade, vemos em vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz, que ha merecido a graça de um tão grande Redentor. Só tu, noite feliz, soubesse a hora em que o Cristo da morte ressurgia. E é por isso que de ti foi escrito: a noite será luz para o meu dia. Pois esta noite lava todo crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissepa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, fogo novo, não pede ao dividir-se o seu fulgor. Ser a Virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O círio que acendeu as nossas velas, possa esta noite toda fulgurar. Misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Que ele possa agradar-vos como filho, que triunfou da morte e venceu o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará sol triunfal. Amém. Pode apagar as suas velas, e no momento certo você vai acendê-las de novo. Nós vamos agora passar pela liturgia da palavra. Nós temos normalmente 9 leituras. Esse ano, como estamos fazendo um pouco diferente, nós vamos proclamar a primeira leitura do livro do Gênesis, depois a leitura do livro do Êxodo, e aí depois a leitura de São Paulo, lá no Novo Testamento. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Houve, e a luz, Deus chamou dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo
das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia, e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus Ele o criou,
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e o que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciai a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ó Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo, realizada no princípio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles iluminava a noite, para aqueles a nuvem era tenebrosa, para estes iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar.
Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinham entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantemos
Oremos. Ó Deus, à luz do Novo Testamento, nos fizestes compreender os prodígios de outrora, prefigurando no mar vermelho a fonte batismal, e naqueles que libertastes da escravidão, o povo que renasce do batismo. Concedei a todos os povos que, participando pela fé do privilégio do povo eleito, renasçam pelo Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gloria in excelsis Deo. Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o Espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu para o pecado, uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente,
houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Porque procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Meus queridos irmãos e irmãs, minha saudação a todos vocês, nessa noite tão solene e tão bonita da Páscoa do Senhor. Ao amanhecer do domingo, terceiro dia após a morte do Senhor, 3 mulheres, 3 Marias, Maria Madalena, Maria de Cleofas, Maria Salomé, foram ao túmulo de Jesus. Alguém pode estar perguntando agora: e Maria, a mãe? Não, ela não foi não. Ficou em casa. O que aquelas 3 mulheres foram fazer no túmulo e Maria não foi? Aquelas 3 mulheres foram ao túmulo procurar a morte, procurar o morto. Elas ainda não tinham compreendido o que ele tinha anunciado e dito antes: eu ressuscitarei. Destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei de novo. Chegando lá, que surpresa! A pedra removida e o túmulo vazio. Eu queria refletir com você na noite de hoje, que acompanhou toda essa Semana Santa, que viveu tudo que nós vivemos até o dia de hoje, o túmulo vazio.
Do lado de fora havia um grande jardim. Maria Madalena viu alguém, um vulto, que supôs ser o jardineiro que cuidasse do jardim, agarrou os pés daquele suposto jardineiro e, com raiva, pergunta para ele: se o tirastes dali, me diga onde o colocastes, para que eu vá buscá-lo. Vejam bem, ela estava preocupada com o morto. E aí, aquele vulto, aquele suposto jardineiro, diz em voz, gente, esse foi um dos encontros mais bonitos depois do ressuscitado, de ressuscitado. Ele falou para ela com voz forte: Maria, não me segures, mas vá anunciar aos meus que eu ressuscitei. E ela responde emocionada: Rabi, mestre, e sai apavorada, chamando os discípulos, que também não acreditaram, foram ao túmulo correndo para ver. Por que, meu irmão, minha irmã, foi tão difícil para aqueles homens e para aquelas pessoas acreditarem no ressuscitado? Por que nós damos muito mais importância, ou por que nos chama muito mais atenção a morte do que a vida? Por quê? Pensa aí comigo. Reflita comigo. Por que damos muito mais importância à morte do que à vida? E eles vão ao túmulo conferir e encontram o túmulo vazio. Aquela grande pedra que tinha sido colocada no túmulo foi retirada, colocada de lado, e Jesus sai para a vida. E Jesus ressuscita. Olhar o túmulo vazio, meu irmão e minha irmã que me acompanha agora, olhar o túmulo vazio significa contemplar a ressurreição do Senhor. O que aqueles homens imaginaram, ter sido a cruz, o fracasso e a derrota de Jesus, muito pelo contrário, a cruz foi a sua vitória. Ele não foi um derrotado, ele não foi um fracassado, a cruz não o derrotou, mas a cruz foi o lugar da sua vitória. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A cruz foi a vitória do Senhor. A cruz foi a glória de Jesus. Ele não foi derrotado e fracassado na cruz, mas ressuscitado, ele venceu. Ressuscitado, glorioso, ele venceu tudo e todos e ressuscitou, e está vivo e presente no meio de nós. É por isso que eu disse na noite de ontem: não termine a sua Semana Santa na sexta-feira, mas continue para você poder contemplar e ver a luz do ressuscitado, a luz do vitorioso. Olhar o túmulo vazio significa perceber e entender: a morte não derrotou Jesus. É isso que eu quero que você entenda acompanhando toda essa Semana Santa. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, que Jesus abriu a porta do túmulo e saiu para a vida, amanhã bem cedo, ao acordar, você vai abrir a janela da sua casa,
colocar o que você tem de mais bonito, colocar aquele enfeite mais bonito da sua casa na janela aberta, para que a luz de Jesus ressuscitado entre na sua casa, te renove, te transforme e te faça melhor. Para que você, assim como eu, que atravessamos essa Semana Santa tão bonita e piedosa, a mais verdadeira e a mais especial de todas que já vivemos, possamos ultrapassar esse vale de lágrimas, possamos ultrapassar esse calvário em que nele estamos mergulhados e abrir a janela da nossa casa para que a luz do ressuscitado entre na sua casa, assim como a luz do dia brilhava dentro do túmulo vazio, e lá não estava mais um morto, mas lá estava um ressuscitado. Essa é a nossa fé. Da mesma forma como Jesus abriu a porta do túmulo, você amanhã vai fazer tudo isso na sua casa. Você vai acordar feliz, você vai acordar alegre, ainda temeroso com o que vivemos, ainda temeroso com o momento que ultrapassamos, mas você vai acordar esperançoso, porque a Páscoa desse ano, que significa vida, ressurreição, alegria, vai trazer para você essa esperança de começar a semana, de iniciar a semana pós-Semana Santa, muito melhor, muito mais crescido, muito mais cheio de fé, porque você vai olhar para alguém que deu a vida por você, que deu a vida por nós, que carregou a cruz pelos nossos pecados, aquele homem que diante dele a semana toda, eu, representando você, supliquei e continuo suplicando, misericórdia de nosso Senhor, mas hoje não mais com a cruz às costas, hoje glorioso e ressuscitado, mostrando para nós, mostrando para mim, mostrando para você, que nós vamos vencer tudo isso e sairemos disso tudo muito melhores, porque Ele não quis essa Semana Santa por acaso, Ele não quis essa Semana Santa por nada, Ele não quis essa Semana Santa à toa. Essa Semana Santa aconteceu para ser santa de verdade, esta Semana Santa aconteceu para ser de verdade o momento em que vivemos todo o calvário do Senhor, toda a morte do Senhor, para poder chegar vitorioso e glorioso, ressuscitado no nosso meio. Porque eu, padre, você, cristão que me ouve agora, eu não creio num Cristo morto, eu creio num Cristo vivo e ressuscitado. A minha fé está alicerçada na ressurreição. A cruz foi apenas o lugar onde Ele passou para nos salvar, como Ele mesmo disse. Foi para esta hora que eu vim, foi para esse momento que eu vim, mas volto a dizer, a cruz não foi o seu fracasso, a cruz não foi a sua derrota, a cruz foi a sua vitória. Isso tudo que vivemos, Jesus nos coloca justamente nesta Semana Santa, para mostrar para mim e para você, que toda essa pandemia que nos assusta, não será o nosso fracasso, não será a nossa derrota, mas será a nossa vitória. Vitória, mas de que jeito? Vitória em nos tornarmos melhores, vitória em crescermos na fé, vitória em compreender o amor de Deus, vitória em entender a ressurreição de Jesus. Porque ontem, diante da imagem do Cristo morto, eu suplicava e pedia para que Ele tivesse misericórdia. E ontem, diante daquela imagem, fizemos o descendimento da cruz mais importante desses 2000 anos de história, porque tiramos os braços e as mãos e os pés do Senhor da cruz, para que Ele caminhasse ao nosso encontro, viesse ao nosso encontro. E hoje Ele vem, meu irmão, vitorioso e ressuscitado, cheio de glória e majestade, até a tua casa. E é por isso que amanhã você vai abrir as janelas da sua casa, você vai acordar num domingo feliz de Páscoa, você vai acordar num domingo feliz, terminada essa Semana Santa tão especial, alegre e feliz, enfeitando sua janela e olhando para a luz do sol, para a luz do dia, e vendo ali Jesus ressuscitado. E você vai dizer: vem Jesus, vem à minha casa, ressuscitado e vitorioso, vem até mim, vem ao meu encontro,
para que eu possa me libertar desse medo, porque eu tenho certeza que você vai dizer, sabe por quê? Porque você vai dizer assim: eu tenho muito mais fé do que eu tinha até então, eu creio muito mais do que eu acreditava até então. Eu dizia no começo, Maria não foi ao túmulo, não porque ela não o amasse. Maria não foi ao túmulo, não porque ela não o amasse, mas eu tenho certeza, ela já sabia no coração de mãe, ela já compreendia no coração de mãe que ele ia vencer, que ele iria vencer, que ele seria vitorioso, e que ele venceria tudo isso. Porque todos imaginavam que no alto do Calvário um grande teatro aconteceria. Ele desceria da cruz, mostraria quem ele era diante daquelas pessoas todas, mas ele ficou na cruz, ele assumiu a cruz, ele foi até o fim na sua cruz, como eu tenho que ir, como você tem que ir. Nós não podemos desistir, o mundo está aí, os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, tudo está aí à nossa volta, precisando melhorar, precisando crescer, mas temos que abraçar a nossa cruz. Se eu não abraçar a minha cruz, eu não serei vitorioso como ele. Se você não abraçar a sua cruz, você não será vitorioso como ele. Se você rejeitar a sua cruz, você não terá a alegria da vitória final, a alegria de vê-lo ressuscitado. E eu te peço, meu irmão e minha irmã, deixe essa vida, deixe essa luz, deixe esse amor entrar na sua casa, deixe essa luz, deixe esse amor entrar dentro de você, te transformar e te fazer uma pessoa melhor. Olha, eu te digo do fundo do meu coração, estou muito feliz mesmo, com toda a sinceridade, de ter vivido uma Semana Santa tão especial, de ter vivido uma Semana Santa tão plena de fé, de ter percebido o amor, a luz no coração de cada um. Me parava, que conversava comigo e dizia: como foi especial essa Semana Santa, como foi bonita, como foi cheia de fé, como foi cheia de amor. Agora, Padre, eu compreendi, eu entendi o que é o amor de Deus, o que é o amor de Jesus, o que é o amor do Cristo por mim e por todos nós. Valeu a pena. Nós nos desfazemos de tudo, de rituais, de celebrações pomposas, bonitas, solenes. Muito pelo contrário, nós mergulhamos em pleno amor de Deus, nós mergulhamos na graça e no mistério de Deus e entendemos o tamanho da entrega de Jesus por nós. Entendemos e compreendemos como é grande esse amor por nós, como é grande o amor de Deus por nós. Então, meu irmão, termine bem essa Semana Santa, termine bem tudo isso que você viveu, porque eu volto a te dizer do fundo do meu coração, quanto eu cresci como padre, quanto me fez crescer tudo isso, o quanto me fez crescer. E eu pedia a Semana Santa toda, todos os dias, ao Divino Espírito Santo: me usa, me ilumina, fala por mim, tira do meu coração a vaidade, mas fala por mim, para que eu possa chegar às pessoas, para que eu possa chegar ao coração de cada um, levando a tua luz, levando a tua mensagem. E com certeza Ele me usou para isso, em todos os momentos, diante dEle com a cruz às costas, diante dEle crucificado, diante da Virgem Maria, em que eu tive a ousadia de pedir a ela até que nos desse o lugar dela para nos encontrarmos com Ele, mas principalmente nessa noite santa, diante dEle ressuscitado. Tenho certeza que eu não serei o mesmo padre que era antes, continuo cheio de defeitos, tenho muito mais defeitos do que qualidades, mas tenho certeza que eu não serei o mesmo padre que era antes, e tenho certeza que você não será a mesma pessoa que era antes, depois de tudo isso passado. Olha, entenda sempre uma coisa, meu irmão: depois que terminou a crucificação de Jesus, a gente vai ver aí nos domingos da Páscoa, 2 homens voltavam para casa desesperados, desanimados, desiludidos,
para um lugar chamado Emaús. Eles voltavam e questionavam tudo que tinha acontecido. Alguém parou do lado deles, começou a conversar com eles, e eles não entenderam e não enxergaram que era Jesus. Até o momento em que ele parte o pão na casa deles, e eles compreendem, os olhos deles se abrem. Jesus estava do lado deles, eles não tinham percebido. No nosso caminhar do dia a dia, nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, nas nossas decepções, na luta do dia a dia, Ele caminha do nosso lado e a gente não percebe. Sabe por que a gente não percebia? Porque era preciso parar como paramos, porque a correria, as coisas nossas, o dia a dia nos impedia de vê-lo, e Ele do nosso lado, e a gente não percebia, porque Ele nunca nos abandonou, Ele nunca saiu de perto de nós, Ele sempre esteve do nosso lado, ao lado dos discípulos de Emaús, que somos nós, que caminhamos na estrada do mundo desiludidos às vezes, sem fé, mas do nosso lado. Hoje Ele caminha na sua casa, do seu lado. Hoje Ele caminha na sua casa, do seu lado e perto de você. Então, que saiamos dessa noite e que saímos dessa Semana Santa só pensando assim, toda vez que você olhar para a cruz, toda vez que você olhar para o crucificado, que você olhe diferente, que você olhe diferente. Você olhe para a cruz e pense assim no seu coração: esse ano eu vivi a mais santa de todas as semanas. Esse ano, Senhor, eu compreendi esse amor. Esse ano, Senhor, eu entendi essa entrega. E principalmente, esse lugar, esse trono que o mundo te deu, que o ser humano te deu, que chamamos cruz, onde eram colocados criminosos, pessoas assassinas, e o Senhor não era nada disso, mas aí foi colocado. Não foi o seu fracasso, não foi a sua derrota. Esse trono chamado cruz foi a sua vitória, foi a vitória da ressurreição. Então que amanhã bem cedo, assim como o túmulo de Jesus se abriu, e Ele foi para o mundo e para a luz, e Ele foi ressuscitado ao encontro dos seus, que você acorde amanhã bem cedo, abra a janela da sua casa, enfeite do jeito mais bonito que você puder, deixe todo dia enfeitado, porque à tarde de amanhã, às 4 da tarde, eu vou sair aqui da igreja matriz, num carro aberto, com o Santíssimo Sacramento, e vou percorrer toda a cidade de Lagoa Dourada, todos os bairros de Lagoa Dourada, pelo menos nas principais ruas. Se não for na sua rua, ela vai estar enfeitada, mas vai estar aí aberta. Eu vou percorrer toda a cidade com Jesus ressuscitado, e ao passar em cada bairro, ao passar em cada rua, Ele vai estar entrando na sua casa e vai estar te dizendo lá dentro do seu coração: não temais, não temais, eu estou com você, eu estou do seu lado. Amém. Nesse momento agora, nós vamos realizar a bênção da água. Você coloca o copo com água aí, perto do lugar onde você está me ouvindo, me assistindo, que eu vou abençoar a água. E abençoando essa água, você pode usar aí da forma como você quiser. Jogar na sua casa, tomar essa água, enfim, da forma como você quiser. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos sobre estas águas a graça de Deus Pai Onipotente, para que em Cristo sejam reunidos os filhos adotivos, aqueles que renascem pelo batismo. In
Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós os servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurasse o povo nascido da água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: Ide, fazei meus discípulos todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, a fim de que o ser humano criado à vossa imagem seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma nova vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, nós mergulhamos na água batismal, já abençoada, vai ser utilizada nos próximos batismos. Se Deus quiser, em breve, né? Em breve nós já teremos novos batismos aqui, e essa água que está abençoada hoje será utilizada para isso. Nós os pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre toda esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Agora é o momento onde nós vamos fazer a nossa renovação batismal. Vamos acender a vela de novo, você que está em casa, aqui. Nós vamos acender a vela. Pela primeira vez você vai fazer uma renovação batismal em família. Olha que bonito. Você vai renovar o seu batismo em família. Então segurem juntos a vela. Segurem juntos a vela. Para você então recordar o dia do seu batismo. O dia em que você foi batizado. Renovando esse momento, que é um momento onde nós nos tornamos cristãos. No dia do seu batismo, o padrinho vem até essa filho pascal e acende a vela dele ali e segura a vela perto da criança. No dia do seu batismo foi feito assim: seu padrinho, sua madrinha, seu pai, sua mãe acenderam a vela aí perto de você. E nesse momento nós fazemos o mesmo, recordando o nosso batismo. Então, com a sua vela acesa em casa, você vai fazer o mesmo agora. Eu vou perguntar. Cada vez que você responder, primeiro você vai responder renuncio, 3 vezes. 3 vezes você vai dizer renuncio. Você vai levantar a vela, junto aí com a família, sua família, segurando juntos essa vela. Se você está em casa sozinho, é a mesma coisa. Eu vou perguntar, você vai levantar a vela bem alto aí na sala da sua casa
e vai dizer: renuncio. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Portanto, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Agora vocês vão dizer: creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode apagar a vela. E agora a gente continua a celebração da Santa Missa com a prece e a oração da verdade. Roguemos ao Pai de infinita misericórdia, que nos amou eternamente em seu Filho Jesus Cristo, dizendo: nós vamos dizer: Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Iluminai vossa Igreja na missão de anunciar ao mundo vosso Filho ressuscitado. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Iluminai os trabalhadores de vosso reino, para que sejam fiéis e misericordiosos. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Iluminai os que defendem a vida e a dignidade dos pobres e injustiçados. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Iluminai nossa comunidade e tornai-a fecunda no amor e na solidariedade. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Ó Pai, ressuscitados na esperança e no amor, na certeza da vida e da paz, fazei-nos sempre fiéis a vós e a vosso Filho Jesus, ressuscitado dentre os mortos, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Bendito sejas, ó Rei da glória.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja por vossa graça penhor da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nessa noite em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte e surgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. A noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade vossa Igreja enquanto caminha nesse mundo, vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo José Eudes, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Você que está aí me acompanhando, você vai estender a sua mão aqui para o altar. Em direção aí ao lugar que você me assiste, me ouve, com a mão estendida para Jesus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E agora rezemos com muita fé, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui está meu irmão, minha irmã, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso Espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Terminando então a nossa celebração da Vigília Pascal, Noite Santa da Páscoa do Senhor. Eu quero então lembrar você, amanhã, grande domingo da Páscoa, às 10 da manhã, missa solene de Páscoa, aqui na Igreja Matriz. Você participando conosco, às 10 horas, missa solene de Páscoa, onde você reza em família conosco. E como eu disse, às 16 horas, 4 horas da tarde, amanhã você vai enfeitar a janela da sua casa. Domingo amanhecer festivo na cidade, viu? Como foi domingo de Ramos. Sua casa aberta, enfeitada, o dia todo. Se você não enfeitou domingo de Ramos, vai enfeitar amanhã, para que a cidade esteja bem bonita. E às 4 horas, quando o sino começar a tocar aqui na igreja, eu estarei saindo daqui em carro aberto, com o Santíssimo Sacramento, abençoando toda a cidade. Não é para fazer carreata não, hein?
é só eu com o carro, ninguém me acompanhando não. Não podemos nos aglomerar não. Você vai ficar na sua casa. Nós vamos percorrer os bairros todos da cidade com muita calma. Não dá para ir em todas as ruas, mas aonde puder nós vamos passar. Mas Jesus vai estar abençoando o seu bairro. Ele vai passar no seu bairro, vai passar aí perto da sua casa. Fica na janela, fica aí do lado de fora da sua casa, hein? Com os seus, saudando Jesus, para que Ele possa abençoar toda a cidade, todo o município de Lagoa Dourada. Se eu pudesse, eu ia nas comunidades rurais, né? Só que em Lagoa Dourada tem 14 comunidades rurais. Então daqui eu vou estar abençoando todo o município. A bênção aqui, que na chegada vai estar sendo filmado a saída e a chegada, para você acompanhar. Aí na chegada, lá da janela principal da igreja do coro ali, do meio, eu vou dar a bênção do Santíssimo para todo o município, para toda a cidade. Tá bom? Lá da janela do coro, vou estar dando a bênção do Santíssimo para toda a cidade e município de Lagoa Dourada. E essa bênção vai se estender aqui para a cidade e para todas as comunidades. Ela vai chegar lá nas bandeirinhas, ela vai chegar lá no Diamante, ela vai chegar lá no Arame, vai chegar lá nos Melos, vai chegar lá no Catauá, vai chegar lá nos Rosas, vai chegar lá nos Laranjeiras, na Rua do Fogo, vai chegar lá na Mutuca, vai chegar lá na Ressaca, vai chegar lá nas Gameleiras, vai chegar no Matatu, vai chegar no Rochedo, Cachoeira dos Forros e, por último, lá mais distante, que é lá nos Machados. Vai estender por todo o município de Lagoa Dourada. Tá vendo como é que eu já sei tudo de cor? 14 comunidades que compõem aí a paróquia de Santo Antônio de Lagoa Dourada. Então nós vamos sair daqui às 4 horas, sem acompanhamento nenhum, só eu. Vai ter um carro tocando músicas eucarísticas, músicas de Jesus, e o sino repicando, e a gente percorrendo aí com muita calma a cidade de Lagoa Dourada, tá bom? É isso que eu falei que ia acontecer, a semana inteira eu falando isso aí, né? Era para me falar agora no final, mas eu adiantei e falei na pregação, não sei o que aconteceu, que eu falei antes lá, mas era para falar agora. Então fica preparado, mas a sua casa já amanhece enfeitada logo cedo, logo pela manhã. Eu queria desejar, meu irmão, minha irmã, para todos que estão participando conosco dessa Semana Santa, desde já uma feliz Páscoa. Eu gosto muito de um trechozinho de uma música que faz referência aos discípulos de Emaús, que eu citei na pregação. Diz assim, quando tudo parecia ser o fim, era só o começo de uma nova história. Quando a cruz, como eu disse, quando a cruz pareceu ser o fracasso e a derrota de Jesus, a cruz foi só o começo de uma nova história. Por isso o túmulo está vazio. Ele saiu para começar uma nova história. Como nós vamos sair dessa Semana Santa e começarmos uma nova história, assim espero, cada um de nós, renovados e transformados. Então, quando tudo parecia ser o fim, era só o começo. Pode parecer que estejamos no fim, estamos não, viu? Tem muita coisa pela frente. Tem muita história a ser contada, tem muita história a ser vivida. Isso tudo que a gente viveu nessa Semana Santa, tão especial, foi justamente para mostrar para nós o quanto Jesus nos ama. Sabe o que está acontecendo, gente? E tenho certeza que é isso que Jesus está dizendo. Sabe o que está acontecendo? Pode ter certeza disso. Jesus está nos dando uma nova oportunidade de recomeçarmos. É isso, uma nova chance de recomeçarmos. Não é o fim, é só o começo. Feliz Páscoa. Que Jesus ressuscitado esteja em você. Que esse ano Ele ressuscite verdadeiramente na sua vida e na sua história. Vamos receber a bênção final, estendendo aí para você, para todos que estão aí em casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém.
Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das alegrias eternas. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.